Por que pessoas que emagreceram engordam com muito mais facilidade, mesmo realizando os mesmos exercícios de pessoas que estão magras? Vamos ver o que o Dr. Paulo Musi fala. Então, na verdade, o melhor jeito de emagrecer é nunca engordar. Porque se você já engordou, você vai engordar de novo assim se você sair da dieta, né? Então, pessoas que... Fala, meus atletas. Olha, estou aqui realizando uma reação de um corte de um vídeo do Dr. Paulo Musi, no qual ele fala que a melhor forma de emagrecer é não engordar. É evidente, né, que de fato você evitar a hiperplasia de células gordurosas, de alguma forma, ajudará você a manter-se num bom estado antropométrico, ou seja, de composição corpórea. Então é interessante esse corte dele que eu vou dar aqui em sequência e vou reagindo parte a parte. Nunca tiveram alto peso, elas engordam diferente do que pessoas que já tiveram alto peso. Uma pessoa que já teve uma reserva de gordura grande, ela acaba engordando com uma facilidade gigante. Então, se você pega duas pessoas, mesmo peso, mesmo percentual de gordura, mesma treinabilidade, 30 anos, 12% de gordura, fazem o mesmo treino. Se uma já teve acima de 18, essa que teve acima de 18, ou seja, que já foi para o sobrepeso, essa tem uma chance de engordar, uma facilidade para engordar muito maior. Interessante o que ele fala, duas pessoas, ambas com 12% de gordura, porém, ambas com 30 anos, ambas realizam o mesmo treino, têm o mesmo estilo de vida atual, porém, uma tem mais facilidade e a outra não. Porém, uma delas teve um percentual de 18% ou acima de 18%. Por que isso? É interessante, tem um livro do professor Gustavo Mota e do Charles Lopes, este livro aqui, Atividades Físicas e Emagrecimento. Na realidade é um livro de perguntas e respostas, é um livro muito bom, que é um livro de 2015, que ele trata, ou seja, o que o Dr. Paulo Musi está aqui dizendo, na realidade tem uma das questões aqui, que é levantada nesse livro, que uma pessoa, um obeso mórbido, ele tem 75 bilhões de adipócitos, ou seja, de células gordurosas, ao passo que uma pessoa magra tem 25 bilhões de células gordurosas. E, além disso, uma pessoa obesa, além de ter essa hiperplasia, ou seja, o aumento do número de células gordurosas, o tamanho dessa célula gordurosa é de 9 micrômetro. Ao passo que uma pessoa que tem um peso saudável, ou seja, um IMC normal ali entre 18,9 até 24,9, o tamanho desse adipócito, ou seja, dessa célula gordurosa, é de 6 micrômetros. Ou seja, numa pessoa obesa, além dele ter um número maior de células gordurosas, ele também tem um tamanho de célula gordurosa maior. Então, aquilo que o Dr. Paulo Musi fala é uma verdade, ou seja, está comparando duas pessoas. Essas duas pessoas têm o mesmo nível de treinamento. Ambas têm 12% de gordura, ambas têm 30 anos. Todavia, como essa pessoa que havia 18% e emagreceu para 12%, o que acontece? Essa pessoa ainda mantém essas células gordurosas. Embora ela tenha emagrecido, ela diminuiu, pelo menos teoricamente, apenas o volume da célula. Aquela célula continua no corpo. Ao passo que essa pessoa que tem os 12%, mas nunca extrapolou dos 12%, ou se extrapolou pouco, ela não tem essa possibilidade de preenchimento dessa célula que está lá murcha. Então essa é a teoria, ou seja, você murchou a célula, mas ela continua lá. Então por isso que é o que ele diz desde o começo do corte. Uma forma de não se tornar obesa, de engordar, é não deixar aumentar o número de adipócitos. Mas se a pessoa, evidentemente, engordou, emagreceu, ela deverá ter um cuidado redobrado porque ela tem aquela célula em potência ali no corpo. Então é interessante que aqui no livro já retrata isso desde 2015 esse livro, e o artigo que eles citam aqui, e não é um artigo tão
pelo menos pelo que eu vi aqui, não é um artigo, não era tão novo na época, mas eu imagino que não tenha se mudado ainda essa teoria, esse conceito acerca dessa ideia ainda da hiperplasia e da hipotrofia da célula gordurosa, ou seja, da diminuição do volume e da manutenção da mesma. Mas eu vou aqui continuar a reação, vou continuar o vídeo do doutor. Como se o corpo ele já soubesse o caminho. Por isso que, se você já engordou e você emagreceu, teu cuidado tem que ser dobrado. Então é isso, o corpo já sabe o caminho porque o corpo já tem, de fato, aquela célula em potência. Então é interessante você, de alguma forma, se você não aumentou o número de células gordurosas, pense numa coisa, você pode aumentar. Então, na realidade, embora as pessoas que aumentaram significativamente as suas células gordurosas e emagreceram, deve ter esse cuidado dobrado no sentido da ingesta, né, calórica e também da composição. Pessoa magra, no curso do tempo, devido à diminuição do metabolismo, sobretudo a partir da terceira década de vida, na qual vamos gradualmente perdendo massa muscular, 1% ao ano depois dos 30, por isso que aqui eu destaco a importância da musculação, porque a musculação, de alguma forma, desacelera esse processo chamado sarcopenia, que é a perda gradual de massa muscular no curso do tempo. Então, a musculação, além de retardar ou manter a sua massa muscular, te preserva, que uma vez você tendo essa massa muscular, nós temos basicamente 3 grandes funções principais mantendo a massa muscular. Que é, evidentemente, mantendo a sua força muscular, ou seja, se você tem massa muscular, você tem força, você tem função. Você, além de manter essa força e essa massa, você também metabolicamente torna-se mais ativo. Então é muito importante tanto treinar a massa muscular no aspecto funcional, de movimento, de força e também no aspecto metabólico. Então sempre, por exemplo, dos meus treinos, eu tenho alunos, aliás, de um modo geral nos meus alunos, mas claro, tem situações que são mais significativas, sobretudo idosos. Eu treino esses idosos pensando nas suas massas musculares, no aspecto funcional de movimento, ou seja, treino mais direcionado a movimentos, e também eu treino no aspecto metabólico, que de um modo geral é muito importante para todo mundo. Por que é o aspecto metabólico? Por exemplo, eu faço um treino de musculação intensa, embora tenha um efeito estético, mas eu penso muitas vezes em manter a glicemia daquela pessoa adequadamente, porque uma vez que você faça um treino intenso, uma vez que você degrada bastante glicose dos seus músculos, você, ao realizar a sua ingesta, a sua alimentação, as suas refeições, aquela glicose que você está ingerindo será direcionada para o músculo e não para a célula gordurosa, porque toda vez que comemos em excesso sem necessidade, o nosso corpo direciona essa glicose, evidentemente, um pouco para o músculo ali, mas você usou muito pouco nos seus esforços diários, para o seu fígado, mas esse excedente é direcionado para a célula gordurosa. Só que o problema é que na célula gordurosa, essa glicose não é armazenada na forma de glicogênio, ou seja, de glicose, é armazenada na forma de gordura, por isso que você engorda. Por isso que, conforme aqui o Paulo Musi disse, o mais importante é você evitar o aumento, a proliferação desses adipócitos, dessas células gordurosas. E uma das formas na qual você pode fazer isso, eu sempre utilizo aqui, são 2 combinações. Você pode utilizar os exercícios contínuos aeróbios, que tem um gasto agudo pontual, que te ajuda a ter um equilíbrio energético, que é importante apenas momentaneamente, mas também realizando os treinamentos de força e os treinamentos de musculação específicos para degradar glicogênio e fazer com que essa glicose seja direcionada para o músculo. Então é uma forma de você retardar ou evitar a proliferação de adipose, ou seja, de células gordurosas. Então, se você achou interessante esse conteúdo, eu peço para que você se inscreva neste presente canal, faça os comentários. Se você não quiser fazer um comentário, pode mandar um kkkk, que isso ajuda no engajamento, tanto do vídeo quanto do canal, me ajuda bastante. E se você tem interesse
em ser o meu aluno, em ser o meu atleta. Se você quer emagrecer, independentemente do lugar que você esteja, no Brasil e no mundo, eu posso ser o seu treinador, eu posso ser o seu mentor. Você pode fazer o meu programa Emagrecimento Puro e Simples. Eu caminharei junto contigo nessa sua jornada, nessa sua transformação, nesse seu processo de emagrecimento. Então você pode me chamar, envie para mim um direct ou mesmo um WhatsApp, eu estou aqui. Então aguardo você até um próximo vídeo aula. Um forte abraço.